Olá, essa é a aula número 14 do curso Sistemas Hidropneumáticos 2. Hoje nós falaremos sobre CLPs, que é a sigla para Controladores Lógicos Programáveis. Bom, o CLP ele é um computador, mas é um computador usado em aplicações industriais. Então, basicamente, ele vai ter funções de controle para controlar processos em uma indústria ou numa máquina. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês algumas fotos e exemplos de CLPs, como são mostrados aqui nesse slide, por exemplo. Bom, então hoje o CLP é uma tecnologia amplamente utilizada na indústria, para controle de processos industriais. Ele tem alguns benefícios com relação a outros métodos de controle, como através de, por exemplo, de relés, falando um pouquinho da nossa aplicação aqui de sistemas hidropneumáticos, e esses benefícios são redução de fiação, facilidade de programação e instalação, controle de alta velocidade, compatibilidade de rede, verificação de defeitos, conveniência de teste e alta confiabilidade. Alguns desses benefícios eu vou discutir com vocês com mais detalhes nos próximos slides. Tá? Então, uma característica básica dos CLPs é que ele tem múltiplas entradas e múltiplas saídas. O que isso quer dizer? As entradas elas servem para receber sinais externos. Então, por exemplo, você tem uma botoeira que você quer que quando ela seja acionada, sua máquina execute uma determinada função. Então, essa botoeira ela vai ser ligada a uma dessas entradas de CLP. E a lógica por trás da função que essa máquina precisa fazer quando receber o sinal dessa botoeira vai ser programada no CLP. No caso das saídas, eu posso ligar, por exemplo, um solenoide de uma válvula direcional. Quando você quer, por exemplo, que um cilindro avance, esse cilindro vai ter uma válvula direcional associada a ele, e quando esse solenoide for energizado, você quer que esse cilindro avance. Então, esse solenoide eu posso ligar numa saída de CLP. Os CLPs eles precisam ter uma certa robustez para trabalhar em ambiente industrial. Esse ambiente industrial, ele muitas vezes trabalha basicamente com temperaturas altas ou com nível de poeira e sujeira muito grande também. Então, ele precisa ter uma certa robustez para aguentar o trabalho nessas condições. Precisa ter imunidade a ruído elétrico, o ambiente industrial também pode ter muito ruído elétrico, presença de motores elétricos, por exemplo, eles podem afetar o funcionamento de dispositivos eletrônicos, então o CLP ele precisa estar imune a isso. E resistência à vibração e impacto também. Às vezes você precisa usar o CLP numa máquina ou num processo em que ele está sujeito a vibração e impacto. Então, essas são características básicas do CLP. Bom, aqui eu coloquei um print de um CLP que eu encontrei no Mercado Livre, só para vocês terem mais ou menos uma noção de preço hoje, em 2022, dos CLPs, para a gente ter mais ou menos essa noção. Bom, quais as funções que um CLP executa? Então, assim, pensando no nosso caso, em sistemas hidropneumáticos, ele vai substituir os relés, aqueles relés auxiliares que a gente viu na parte de eletropneumática, os temporizadores também, contadores, eles podem fazer outros tipos de cálculos, comparação entre entradas e saídas e processamento de sinais analógicos. Então, toda aquela lógica que a gente fazia do circuito elétrico que controla a parte pneumática ou hidráulica de um sistema, tudo isso vai estar programado dentro do CLP. Isso vai ser feito de forma digital e não mais com fiação e relés e temporizadores e contadores, por exemplo. Bom, uma das vantagens dos CLPs é ter essa flexibilidade. Ele é fácil de você mudar a operação de uma determinada máquina que está sendo controlada por um CLP. Então, se a gente não tem um CLP e a gente tem lá um circuito eletropneumático, onde a gente usa relés, temporizadores, contadores, se você precisa mudar a operação da máquina, provavelmente você vai ter que alterar a fiação da tua máquina e às vezes até trocar esses relés. No caso, se você estiver usando um CLP,
muito provavelmente você não vai precisar mexer na fiação, se você precisar mudar a operação da máquina, e sim vai precisar só mudar o programa, né, o programa do CLP. Então é uma modificação digital e não mais uma modificação física. Então essa é uma vantagem bastante interessante dos controladores lógicos programáveis. O CLP também ele pode se comunicar com outros CLPs, né? A gente não vai ver isso aqui no curso, mas eles podem ter esse tipo de comunicação. Então, um CLP central ele pode controlar outros CLPs associados a outras máquinas, né? Então, você consegue ter esse controle de uma forma mais centralizada. O CLP ele te permite fazer isso, né? Bom, no próximo vídeo, então, eu vou falar um pouquinho sobre as partes básicas de um CLP.